hora que a gente olha a nossa performance ao longo dos anos, a gente vê períodos onde juros é muito importante, períodos onde moedas é muito importante e períodos onde bolsa é muito importante. Todos esses riscos, em algum momento do tempo, eles foram e potencialmente serão relevantes. Eu vejo como esperado e normal que aconteça períodos, como nos últimos anos, de performance pior. Claro que a indústria sofre, quem passa por esse período, né, o investidor tem menos, alguns mais, outros menos paciência, mas eu acho que é do jogo, assim, é muito difícil acertar com recorrência, acertar sempre. Acho que a tentativa é mais ter mais risco e carregar mais a posição quando acerta e tentar cortar perdas quando você, por acaso, está errando mais ou está errado, né? Então, acho que esse é o desafio. As pessoas acham que determinada casa tem aquele cenário e aquele cenário fica meses ali e não precisa discutir. Todo dia pode mudar. Todo dia sai um dado, todo dia sai uma informação. Às vezes uma interpretação errada custa semestres de performance ruim. Né? Em estratégias que a gente prospectivamente enxerga que a probabilidade de se ganhar dinheiro é menor, a gente faz algum tipo de redução de risco. Por outro lado, nas que a gente vê uma possibilidade maior, a gente tende a aumentar risco. Né? Assim, na verdade, uma combinação entre o passado e o futuro. Né? Tudo que aconteceu de errado ou de ruim nesse período que você citou, a gente está vendo mudar. Cada um tem uma maneira de fazer as coisas. Né? Assim, eu não recomendaria que ninguém seguisse a maneira do outro. Cada um tem que entender o que é o seu horizonte, o que é o teu nível de estômago para aguentar perdas, né? E aí cada um vai ter o seu. Eu acho que o mais importante é você, após descobrir uma maneira onde você consegue ganhar dinheiro, onde você consegue identificar as assimetrias, onde você consegue entregar um bom resultado, você seguir essa maneira. Você não pode se adaptar de forma recorrente a novas situações. Tem fundo que performa mal e capta bem. E tem fundo que performa bem e não capta nada. A diferença? Narrativa, posicionamento, estratégia de distribuição. Na Outliers Advisory, ajudamos você a parar de competir só por performance e começar a construir vantagem competitiva de verdade. Porque só os números não falam sozinhos e o mercado não premia só quem é bom, mas quem é bom e claro. Quer entender como ajudamos gestoras a crescerem de forma estratégica? Nossos contatos estão na descrição ou basta procurar por Outliers Advisory nas redes sociais. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Bem-vindos a mais um episódio do Second Level Podcast. Meu nome é Samuel Ponsoni, eu sou o fundador da Outliers Advisory e esse é um programa em parceria com Market Makers. Para quem não sabe, a gente tem uma empresa de consultoria focada em ajudar as gestoras de recursos em geral e há pouco tempo atrás aí fizemos essa parceria com o Thiago Salomão e a equipe do Market Makers para bate-papos mais profundos com gestores de fundos em geral. E hoje eu tenho aqui com a gente o Fabiano Rios, que é sócio fundador da Absolute Investimentos. Fabiano, obrigado aí pela presença. Obrigado a você, Samuel. É um prazer estar aqui. Vamos ter um papo legal aí. Boa. Eu vou fazer uma introdução aqui, que eu não costumo fazer, mas para dar um contexto bom do peso e da relevância do Fabiano aqui, tá? O Fabiano, pouca gente sabe, mas ele é mineiro, de Uberaba, fez administração de empresas na GV, tem o quê? 30 anos de mercado? Já bateu ou não? Quase, 29. Quase 30 anos de mercado. Passou por instituições como Santander, Merrill Lynch e a Claritas Investimentos, que foi quando eu conheci o Fabiano, ali em 2009, 2010, ele era gestor principalmente de uma estratégia lá que a gente chama de arbitragem. A gente vai falar um pouquinho disso, era o Claritas Absolute na época. Em 2013, o Fabiano, junto com um grupo de outras 8 pessoas, 8 sócios, fundou a Absolute Investimentos, que conta hoje com mais de 60 bilhões de reais sob gestão, o que coloca a Absolute entre as maiores gestoras independentes do Brasil, com muita relevância. E uma parte importante da explicação para esse crescimento, na minha avaliação, vem do fato de que o fundo carro-chefe lá da casa, que é um fundo multimercado de estratégia macro ou multiestratégia, o Absolute Vertex, estar aí entre os melhores fundos multimercados do Brasil nos últimos 10, 12 anos, que é o período que esse fundo existe, tá? Não só em termos de retorno absoluto, retorno acumulado, mas em termos de retorno ajustado ao risco. E tem uma métrica no mercado financeiro que ajuda a gente a medir isso, que é o tal do índice de Sharpe, que ele avalia, eu vou simplificar aqui, entre aspas, tá? A eficiência do fundo.
o retorno ajustado ao risco. Porque você pode entregar um retorno de, sei lá, 15% ao ano correndo um risco X, ou entregar os mesmos 15% correndo 3 vezes mais risco. Essa segunda maneira de entregar os mesmos 15% implicaria num índice de Sharpe pior. Então, é importante no mundo dos investimentos, para fundos multimercados em específico, avaliar esse índice, tá? E de maneira mais geral aqui, no Brasil, o índice de Sharpe abaixo de 0 significa que o fundo não bateu o CDI naquela janela que você estiver observando, 2 anos, 5 anos, 10 anos, seja lá o que for. Índices de Sharpe no Brasil, na indústria brasileira de fundos multimercados, entre 0,50 e 0,7 são bons fundos. São poucos que entregam isso. Índice de Sharpe entre 0,7 e 1% são fundos excelentes. Longo prazo, está olhando 5 anos, 7 anos, 10 anos. O Absolute Vertex, desde nos últimos 10 anos mais ou menos, entregou índice de Sharpe acima de 1. Que até 1 é excelente, acima de 1 é espetacular. E é nesse contexto que eu trago aqui o Fabiano para a gente bater um papo, tá? Porque ele conseguiu um feito muito grande com a equipe dele, né? Uma equipe super robusta, sênior e numerosa em termos de gestores, e também na estrutura empresarial, que os levou a esse tamanho todo. Então, por isso que é legal contextualizar a importância, a relevância e o feito que a Absolute tem entregue com esses resultados todos. Então, Fabiano, queria começar com uma pergunta aqui mais que tem incomodado muitos investidores nos últimos 3, 4 anos, incluindo investidores de varejo, pessoas físicas em geral e investidores institucionais, que é a performance, o retorno dos multimercados. Nos últimos 3, 4, 5 anos, o retorno acumulado dos fundos deixou muito a desejar. Muita gente jogou a toalha, resgatou, mesmo os investidores mais de longo prazo, institucionais, técnicos, e vocês conseguiram sair dessa média aí que foi mal. Pelo contrário, né? Vocês se destacaram positivamente. Primeira pergunta para você é, na tua avaliação, eu sei que você não é especialista em analisar outros fundos multimercados, mas você acompanha o mercado, você está inserido no mercado. O que você diria que foi o maior erro ou o maior elemento, pode ser um exógeno, né? Eventualmente não está dentro das gestoras, que levou essa performance tão aquém do esperado nos últimos 3, 4 anos? Bom, primeiro agradecer a introdução. Só queria dizer que eu sou só a face que aparece, né? Eu estou longe de ser o gestor ou o risco preponderante dentro da gestão do fundo, né? Então, como você disse, né, é toda uma equipe por trás, né? Muita discussão. Muitas vezes o meu portfólio é ajudado pelos nossos debates, pelas outras pessoas que compõem a equipe, e eu também, evidentemente, contribuo também, né? Mas é um trabalho muito de equipe, né? Com relação à indústria de fundos, você falou bem, eu não sou um cara que olha tanto para o lado, né? Assim, a gente costuma olhar mais para o lado só para entender o que é positioning, né? Onde a gente está entrando, né? Que tipo de companhia a gente tem quando a gente está montando determinada posição, porque isso é importante para a gente ter uma noção melhor de assimetria, né? O quanto a gente pode perder vis-à-vis o quanto a gente pretende ganhar, né? Isso tem relação também com a questão do Sharpe, que você bem disse aí na introdução. Samuel, difícil dizer, assim, um chute de quem olha muito de longe é que fundos macro, multimercado, né, eles são fundos que tentam buscar tendências de médio prazo, né, médio e longo prazo. A gente veio, né, realmente essa janela foi muito ruim, mas vindo de uma janela muito boa, né? Então, se a gente... Foi até 2022. Até 2022, até meados de 2022, né? Foi um momento onde os juros no mundo abriu muito, Subiram, né? subiram muitos, né? As taxas subiram muito, vieram de níveis muito baixos, né? Os brasileiros, principalmente, né? Muito acostumados com muito conhecimento de inflação, pegaram bem essa abertura da curva, né? Como a gente chama, a alta de juros no mundo.
A gente no Absolute, inclusive, né, foi acho que o nosso maior P&L aí nesse período. Por outro lado, né, após esse momento de alta, o mercado tentou buscar o fechamento da curva, né, que seria, né, Os juros voltarem a cair. voltarem a cair dentro da ciclicalidade que é comum, né, nesse mercado, né, nesse mundo. E a economia, principalmente americana, mas a economia mundial foi muito mais resiliente do que as pessoas imaginavam, né, e isso fez com que as pessoas ficassem tentando pegar esse fechamento da curva e o mercado foi muito errático, né? Então esse é o tipo do mercado que é um mercado muito difícil. Foi difícil para a gente também. A gente também não ganhou, a gente perdeu dinheiro em juros se você pegar esse período, né? Acho que muito em função desse fato. Então eu extrapolo um pouco do que aconteceu com a gente para o resto do mercado. A gente tipicamente tem menos risco em juros do que a média. Apesar de que em 2021, 2022, a gente teve muito risco em juros. Acho que essa talvez seja uma característica nossa, né? A gente saber migrar dos mercados onde as oportunidades estão. Eu sou um cara originalmente de equities macro, né? De bolsa macro, né? Eu não tenho a origem em juros, que é um diferencial muito grande para o resto da indústria, né? Então a gente soube mudar um pouco a alocação de risco, mas mesmo assim a gente perdeu dinheiro nessa parte de juros. E, de novo, extrapolando, acho que foi isso que aconteceu, mas de quem, de novo, olha bem de longe, né? Entendi. No geral, os fundos multimercado de estratégia macro barra multi-estratégia no Brasil tem essa maior relevância da parte de juros na tomada de risco. E o que você falou, em outras palavras, é que vocês são um pouco mais diversificados que a média em termos de atribuição de performance em outros mercados. Ações, moedas, estruturas de arbitragem. Eu não consigo dizer se a gente é mais ou menos, porque eu não sei o dos outros, mas na hora que a gente olha a nossa performance ao longo dos anos, a gente vê períodos onde juros é muito importante, períodos onde moedas é muito importante e períodos onde bolsa é muito importante. Então, a gente se enxerga, nós nos enxergamos como um verdadeiro multimercado mesmo, onde todos esses riscos, em algum momento do tempo, eles foram e potencialmente serão relevantes. Na essência do que todo investidor espera dos multimercados, e que, independente dos juros em alta ou em baixa, o dólar em alta ou em baixa, a bolsa de lado ou subindo, você consiga ganhar dinheiro, né? Essa é a tentativa, né? Sim. Não é fácil, né? Então, eu vejo como esperado e normal que aconteça períodos como nos últimos anos de performance pior. É Uhum. claro que a indústria sofre, quem passa por esse período, né, o investidor tem menos, alguns mais, outros menos paciência, mas eu acho que é do jogo, assim, é muito difícil acertar com recorrência, acertar sempre. Acho que a tentativa é mais ter mais risco e carregar mais a posição quando acerta e tentar cortar perdas quando você, por acaso, está errando mais ou está errado, né? Sim. Então, acho que esse é o desafio. Você falou um negócio que acho que ajuda a entender bastante, que outros convidados já comentaram isso, que os fundos multimercados em geral, macro, vivem de tentar prever, uma palavra forte, mas é isso no final do dia, prever movimentos de médio e longo prazo, e os últimos 2, 3 anos foram muito erráticos, né? As mudanças de cenário foram muito bruscas. O que vocês fizeram de maneira ativa, né? Não por sorte e tal, para sobreviver a esse cenário? Vocês, exemplo, conseguiram enxergar que o cenário ia ficar mais errático e, poxa, pessoal, todos os traders lá, os portfolio managers, vamos encurtar o horizonte de investimentos, porque está muito errático, os economistas não estão conseguindo nos ajudar com previsões mais de médio e longo prazo, ou teve alguma outra coisa do gênero? Tem um ou dois elementos aos quais você atribuiria o fato de vocês terem conseguido performar melhor do que a média, num dos piores momentos da indústria multimercados do Brasil? Assim, o nosso dia a dia é uma constante discussão de cenário, né? De revisão de cenário, né? Porque não é às vezes as pessoas acham, determinada casa tem aquele cenário e aquele cenário
fica meses ali e não precisa discutir. Todo dia pode mudar. Todo dia sai um dado, todo dia sai uma informação. Assim, olhando ao longo da história, né, eu acho que tem momentos que são muito relevantes assim para você olhar determinadas janelas, né? E às vezes uma interpretação errada custa alguns semestres de performance eh, ruim, né? Um erro acaba levando ao outro e eu não sei se tem a gente não diminuiu o risco, a gente não encurtou. É claro que dentro da nossa reavaliação de risco, a gente, em estratégias que a gente prospectivamente enxerga que a probabilidade de se ganhar dinheiro é menor, a gente faz algum tipo de redução de risco. Por outro lado, nas que a gente vê uma possibilidade maior, a gente tende a aumentar risco, né? Assim, na verdade, uma combinação entre o passado e o futuro, né? Do que a gente acha que vai ser o futuro para aquela determinada estratégia. Mas assim, eu me lembro bem de um ponto que eu acho que foi muito importante para a nossa performance mais curta, né? E foi até a questão do second level, né, que você gosta de falar, eu acho que encaixa bem com esse momento, né? Que foi a questão do SVB, quando o SVB quebrou. Aquele banco americano. O banco Sim. americano teve. E depois, nessa sequência, mais acho que 2 bancos tiveram problema, né? E o mercado inteiro interpretou. Isso foi fevereiro, março 23, foi isso? Foi. Primeiro tri 23, né? E foi um dos grandes erros que o mercado, de forma geral, teve, né? O mercado achou que, tirando o evento do SVB, os juros iam continuar altos, é isso? Não, o mercado achou ali que ali seria o trigger, né, o gatilho para um fechamento da curva, para que os juros fechassem muito, porque seria uma espécie de entrada na recessão. Então, Porque a quebra desse banco poderia levar a uma forte desaceleração da economia. Poderia haver um menos contágio. empréstimos, menos crédito, menos crescimento e, consequentemente, menos juros, né? Uhum. Que isso poderia ter um contágio e que seria o trigger que estava todo mundo esperando, o gatilho, de novo. Para virar a mão de apostar na alta dos juros para queda. Para a queda do juros. Acho que ali as pessoas já estavam tentando pegar a queda, né? Não é que ainda estavam apostando na alta. Acho que já estava todo mundo nessa tentativa de que subiu muito os juros, as condições financeiras estão muito apertadas, isso vai gerar, em algum momento, uma recessão. Do nosso lado, a nossa maior preocupação até aquele momento era que o Fed seria muito rock, porque a gente via a economia muito forte. Muito duro, muito firme em É, manter os juros altos. com um viés de querer combater mais a inflação do que preservar o crescimento, né? Perfeito. Então, a muito grosso modo, um pouco essa é a dúvida em determinados momentos onde o Banco Central fica, né? Pô, eu já começo a tomar uma atitude na direção contrária, né? Ou espero um pouco mais, né? E ali era um momento onde a inflação estava tendo um repique, né? E a nossa preocupação, o nosso medo no nosso cenário era ele vai precisar subir mais os juros, né? E isso vai potencialmente levar a uma recessão mais na frente. Então a gente viu de forma diferente do que o consenso, né? O consenso viu, pô, vai começar a recessão. A gente viu, com esse receio, a postura do Fed, a postura do Banco Central americano, vai ser de ser mais leniente com a inflação, porque o balanço de riscos dele mudou. Uhum. E naquele momento, a gente ficou muito mais convicto em ter posições grandes compradas em bolsa americana. Porque se não tivesse aumento de juros, em tese a bolsa não sofreria. Porque, em tese, o ciclo se prolongaria se eu não acreditasse que aquilo era um trigger para uma recessão. Tá, é Era mais na parte do crescimento. Simplesmente um quebra-molas ali, né? um bump para voltar para um crescimento que parecia muito forte, poupança das famílias muito alta, consumo bem. A gente não via nenhum sinal para isso, mas o nosso receio era o Fed. O nosso receio não era o crescimento. Então, o nosso maior receio para a posição comprada em bolsa diminuiu muito ali naquele momento. Entendi.
e com preços bons, porque a bolsa caiu naquele momento. Então para a gente Aquele pareceu momento uma de grande pânico do oportunidade, mercado, naquele pânico do vocês mercado, compraram. de comprar e carregar uma posição comprada durante algum tempo, né? Então, esse foi um diferencial. Assim, acho que muito mais acerto na avaliação, na interpretação dos fatos, do que qualquer medida interna de vamos diminuir risco ou não vamos ouvir os economistas. Acho que não. Acho que isso tudo continua igual. A tentativa de acertar mais e de ter o cenário, mas isso sempre, né? Perfeito, perfeito. Assim, o primeiro fundo com o qual você ficou conhecido no mercado, eu já falei aqui no comecinho, era um fundo focado em ganhar dinheiro com, eu vou traduzir aqui um pouco, você me complementa e corrige, um fundo que ganhava dinheiro com distorções de preço no mercado de ações, né? O termo técnico aqui é o tal do fundo de arbitragem. Basicamente com operações compradas em uma empresa, vendidas em outra empresa. E muito M&A também, né? Isso, Fusões e aquisições. principalmente calcado ali, embasado por fusões e aquisições. Sei lá, um exemplo que me vem à cabeça super antigo, que acho que 2009 ou 11, eu não lembro. Itaú com Redcard. Foi 11? 9? X. Eu não tenho memória tão boa assim. Enfim, nem eu tenho, mas que seja. O Itaú anunciou a Redcard, que virou Rede, era uma empresa listada na Bolsa Brasileira. O Itaú era o sócio principal. Era o controlador. Era o controlador. E em determinado momento o Itaú falou, poxa, quero fechar o capital. Acionistas minoritários. Por acaso, eu acho que foi tipo R$35, o papel estava sendo negociado a R$29. Só que tem riscos da operação não ser concretizada, então o papel, quando é anunciado um fechamento de capital a 35 e está a 29, ele não vai para 35, ele vai para 33, 32 e fica ali negociando. E tem todo um trâmite jurídico e análise de riscos que vocês se especializaram. Então, esses fundos, né, com estratégia de arbitragem, eu vi ao longo de 16 anos aqui, olhando gestoras, sei lá, eu vi talvez uns 10 ou 12, não foram muitos, tá? 10 ou 12 fundos diferentes que, eu vou arredondar para 15 aqui, em 16 anos. E desses 15, talvez, vocês são os únicos, assim, minimamente relevantes que sobreviveram, né? A gente estava falando aqui antes de começar a gravar, você é um Highlander nessa estratégia, que sempre teve entregas muito consistentes, inclusive lá na época da Claritas, fez bastante sucesso com essa estratégia. Acho que a estratégia que te deu mais holofotes, no mercado, por conta dos bons retornos. Mas dito isso, poxa, esse tipo de estratégia nos últimos 4, 5 anos, olhando os teus fundos, estão ali mais de lado, né? Entre 80% e 90% do CDI. A pergunta para você, e por conta disso, né? O total que vocês têm sob gestão nessa estratégia, caiu pra caramba nos últimos 3, 4 anos. Pergunta para você, qual que é a tua avaliação sobre essa estratégia de arbitragem? É uma fase ruim? Ou você acha que, de fato, esse mercado piorou para ganhar dinheiro, porque está tendo muito robozinho operando essas arbitragens e não está dando mais para operar de maneira discricionária? Tem alguma avaliação de vocês, dado que já é uma janela de 3, 4 anos e não 3, 4 semestres? Não, tem uma avaliação, inclusive, né, a gente tem essa estratégia dentro dos fundos multimercado, multiestratégia, né, o macro, Vertex, né? E é curioso, né, porque o que aconteceu? Por que piorou tanto, né? Acho que piorou principalmente por um motivo, né, uma mudança muito grande no órgão regulador americano que aprova, né, o FTC, né, que é o Federal Trade Commission, que seria Tipo o CAD. como seria, junto com o DOJ, os dois teriam o papel do CAD, né? Tá Então, bom. na administração Biden, né, você deu um exemplo aqui do Brasil, mas assim, a maioria das nossas, a gente olha isso globalmente, né? Perfeito. E a maioria das nossas operações, a maior economia, a maior quantidade de ativos listados, né, é nos Estados Unidos. Então, sem dúvida o país, né, e no caso dos órgãos reguladores, o órgão regulador mais importante seriam os órgãos reguladores americanos. A administração Biden colocou uma pessoa que era muito radical contra M&A no comando do FTC. Uhum. E também nos outros cargos, né? Ela acabou trazendo mais gente.
Isso criou um ambiente muito ruim para M&As, não só nos Estados Unidos, mas no mundo. Então, a gente, né, nessa estratégia tinha um índice de Sharpe também maravilhoso, o índice continua bom, mas atrapalhou, ficou mais confuso, os deals, né, essas operações começaram a ter prazos mais incertos, prazos mais longos, revisões, indo para lá, tem fases, né? Você pode ter aprovação direta ou ir para segunda fase ou ir até para o tribunal, né? Nos Estados Unidos tem a possibilidade de que se o órgão regulador bloqueia ou as empresas apelarem para o judiciário e o judiciário tem a palavra final. Então mudou bastante o trâmite, complicou. Isso até fez com que a gente aliás, a gente não perdeu dinheiro nesse período. Foi um período muito difícil globalmente, não só para a gente, mas globalmente. Mas a gente ganhou dinheiro, só que olhando para os fundos, o dinheiro que a gente ganhou não foi suficiente Para pagar as para taxas. pagar os custos do fundo. Perfeito. Olhando na ótica dos fundos macro, os fundos a estratégia de arbitragem contribuiu positivamente. Uhum. Então, eu fazendo a nossa autoavaliação, eu vejo como positivo esse período, porque foi um período muito difícil. E vocês não perderam dinheiro? E a gente não perdeu dinheiro. Então, tecnicamente, né, na nossa capacidade de análise, capacidade de escolher os deals, capacidade de analisar a simetria, eu acho que a gente continuou muito bem, mas um mercado que foi muito mais errático, muito mais difícil. Com Trump, mudou alguma coisa? Então, essa é a parte boa, né? Eu falei lá no início, né, que a gente olha também de forma prospectiva para alocar riscos, né? Então, a gente voltou o risco dessa estratégia para o risco máximo que a gente historicamente teve, porque a gente está com uma visão prospectiva muito positiva para os fundos. Por quê? Né? É uma conjunção de tudo que aconteceu de errado ou de ruim nesse período que você citou, a gente está vendo mudar. Uhum. Né? Então, o que são essas coisas? Né? Primeiro, os juros caindo. Segundo, spread de crédito muito baixo. Terceiro, esse período de maior dificuldade em aprovação de deals represou muitos deals. Uhum. Então, as empresas, tem custo para as empresas fazerem esses deals. Então, as empresas decidiram ou ser mais conservadoras na tomada de decisão de partir para um M&A. Então, acho que tem muito M&A represado. E quarto, mas também tem relação com as outras coisas, um FTC, um DOJ muito mais amigável a M&A, né, a visão do governo, dos republicanos em geral, é muito mais pró-business, né, pró-fusões e aquisições, e isso já tem se refletido. Então, se você pegar a performance do Alpha Marb, por exemplo, que é o nosso fundo... mais focado nisso. Mais focado nisso, é o nosso maior fundo, nessa estratégia, bruto de taxa, acho que está CDI mais quase 6 esse ano. Então, deve ser CDI mais 4, CDI mais, com taxas, né? Um pouco menos, talvez. Então, assim, a gente já vê... Isso que o primeiro semestre não foi tão bom, porque leva um tempo, né? Não é que mudou, já trocou tudo, até trocar o cara, até colocar o outro, até as empresas tomarem decisão, falar com o advogado, garantir o finance, né? O financiamento para poder fazer... Mas assim, o fato é que de alguns meses para cá, a quantidade de deals e a qualidade dos spreads é coisa que a gente não vê desde 2018, que aliás foi um ano maravilhoso para a estratégia. Né? Então, a gente está bastante otimista, a gente já está vendo os fundos captarem. Legal. De novo, a performance prospectiva, é difícil falar, mas nos deixa animados com a possibilidade. E pelo que a gente está vendo de quantidade de deals e deals em aberto, o tamanho do nosso portfólio, a qualidade do nosso portfólio, deixa a gente bastante confiante para que seja um período muito melhor, muito mais parecido com o que foi, sei lá, de 16 a 20 do que foi de 21 até 24. Final de 24. Boa. Você falou uma das coisas aí que se aplica bem para o Brasil e é um gancho para uma coisa que eu queria explorar contigo, que você falou spread de crédito, que fecharam lá fora, né? Spread de crédito, só para lembrar aqui, pessoal, é o quanto
que você investir num título privado vai te remunerar mais do que se você investisse num título público. Isso se aplica para o título público dos Estados Unidos, da Alemanha, do Japão e do Brasil também, né? Então, o tal do spread de crédito é a diferença de taxa entre o título público, equivalente em termos de prazo e de indexador, para o título privado, seja uma debênture, uma LCI, LCA, um CDB, seja lá o que for. Dito isso, assim, Absolute chegou aí aos seus 60 e poucos 63, 64 bilhões de gestão, sob gestão nos últimos anos, por dois motivos, né? Acho que na parte de multimercados e ações, você sofreram muito poucos resgates pela performance diferenciada. O Christian, que toca lá a parte de ações, né? O Christian Ring. Performance. E o Ring, né? E a equipe são o quê? Mais de 10 pessoas, juntando os dois gestores? É uma equipe, né? Com o Christian e o Ring, com uma performance espetacular dentro do universo de ações. Então, acho que isso ajudou muito. Num ambiente em que os fundos de ações encolheram demais. Os multimercados também, preservaram bastante patrimônio. E, no paralelo, né, vocês criaram a área de crédito, acho que 3 anos atrás, e essa área de crédito bateu ali, porque 25, 26 bi hoje, mais ou menos. 30 e poucos bi. Passou de 30 bilhões sob gestão. Então, teve, de fato, uma demanda muito, muito grande para fundos de crédito por conta dos juros altos, por conta da decepção com multimercados, com ações e por aí vai, por conta dos vários produtos isentos de IR. E essa demanda excessiva fez com que os preços dos ativos de crédito ficassem mais altos, né? Os ativos estão mais caros. Eu não sei se a demanda é excessiva. Essa demanda... Não é excessiva, mas é uma demanda... Não sei se é excessiva também, não tem um parâmetro para te dizer isso, tá? Mas é uma demanda gigantesca. E onde que a gente consegue ver se é excessiva ou não, né? No comportamento do preço dos ativos de crédito, que a gente pode traduzir isso aqui para o mercado financeiro aqui, que é o spread de crédito, né? Quanto menor a diferença entre os títulos privados e os títulos públicos, a gente diz aqui no jargão do mercado que o spread tá pequeno. Que aconteceu lá nos Estados Unidos e em outros lugares do mundo e aconteceu no Brasil. Então, assim, você como gestor macro, com uma equipe econômica super parruda, analisando tendências de curto, médio e longo prazo, e tendo uma equipe muito parruda de crédito, com um volume super relevante, como que você, sendo gestor macro, avalia o momento atual do mercado de crédito, especificamente aqui no Brasil? Crédito, mercado de capitais, nos fundos, é algo que você vê eventualmente oportunidade para ganhar dinheiro apostando na piora ou não? Você está otimista, está neutro? Tem alguma opinião sobre o mercado de crédito brasileiro? Só vou pegar um gancho da tua pergunta e levantar uma outra bola, né? Assim, você falou da área de equities, né? Da área de crédito e também falamos da área de arbitragem. Acho que é importante dizer, né? Assim, chamar a atenção que como todas as nossas áreas de alguma forma se sobressaem, né? Então você deu o exemplo de novo da área de equities, né? Que a gente tem uma performance excepcional. E eu acho que isso é um ponto importante, né? Um ponto para se chamar a atenção do porquê. Né? Porque você poderia falar, a área macro é muito boa e o resto é mais ou menos e cola na área macro. E não é o caso. Né? A gente tem excelência em todas as áreas que a gente entra e que a gente faz. Né? O porquê disso, né? Acho que é uma pergunta que é uma boa pergunta. E a gente também se faz essa pergunta, né? E eu acho que é parte da nossa cultura, né? Por quê, Fabiano? Por que da cultura? É a cultura da troca de informação. Acho que a gente tem muito valor para todas as áreas, né? E aí uma retroalimenta a outra, né? Você ter ao lado gente boa, né? Então, você ter a informação, para a área de crédito, receber uma informação de um analista, né, da área de equities é muito importante e vice-versa. Para a área macro, é muito importante ter a informação das áreas tanto de crédito quanto de equities, do que está acontecendo nas empresas. Né? No final, a macroeconomia é o agregado daquilo tudo, né? Daqueles setores. Né? Então, acho que ter essa turma toda, essas equipes muito boas juntas, é muito melhor do que ter separado. Uhum. E, bom, para não fugir da pergunta de crédito, não é a minha maior especialidade, mas assim, eu vejo com relação aos spreads, dois mercados distintos. Né? Um mercado
não incentivado, onde os spreads estão normais, eu diria. Tão perto das mínimas. Mas estão ali dentro daquilo que usualmente a gente já viu. E você tem a questão dos incentivados. Incentivados. Aí, o incentivado é mais difícil porque é um benefício tributário, né? Uhum. E um benefício tributário que é relativamente recente. Então você não tem um histórico E para. incerto, né? Até pouco tempo, poucos meses atrás, em tese ia cair, não foi Eu não vou, eu, não vou, aprovada. eu não vou entrar na questão da tributação, da mudança ou Incerto não. que causou meio que uma certa corrida, Ah, porque talvez fosse cair. Parece que está bem protegido, Sim. principalmente depois desses últimos meses, né, do que aconteceu. Mas assim, é difícil dizer, né, o quanto vale esse benefício tributário, quanto esse benefício tributário deveria impactar nos spreads. Será que o errado não era antes? E agora está indo para o certo? Eu não tenho a resposta. Eu acho que isso tem muita relação com o nível da taxa, porque o Uhum. benefício ele muda muito, né? Com juro a 15 ou juro a 2, o tamanho desse benefício ele muda muito. Perfeito. Então eu acho que no final, né, se esse benefício se prolongar, e eu acho que ele se prolongará, a gente vai ver uma relação mais importante do spread com o nível de taxa do que com qualquer outra coisa. Essa, na verdade, é a diferença entre o incentivado e o não incentivado. Né? Claro que vão ter os ciclos de crédito também no meio. Então, assim, é difícil avaliar, mas o fato é, hoje o benefício tributário é muito grande. Uhum. Então, na minha cabeça, compensa o risco de você, ou o fato de você estar comprando o spread de crédito no nível que está sendo comprado. Boa, boa. Cara, dia 20 de abril de 2022, você lembra dessa data? Não, mas o que aconteceu? Eu tava resgatando aqui. Nesse dia eu tava na XP ainda, te mandei uma mensagem. Pô, Fabiano, vamos almoçar? Tem almoço? Você falou, não, porra, não tem, vamos almoçar. Por que eu te chamei pra almoçar naquele dia? Porque vocês tinham anunciado, vocês e o BTG, né? A transação entre vocês, né? A Absolute vendeu um pedaço da empresa pro BTG. Num momento que vocês já estavam ali com em torno de 30 bi ou 20. 18 bi. 18? Eu tinha um número até acima de 20, mas que seja, quase 20 bilhões. Eu acho que quando assinou, acho que já tinha mais de 20, mas era Em ao torno de redor de 20, 20, em vai. torno de 20 bilhões. Uma gestora muito saudável em termos financeiros, econômicos. Em tese, olhando de fora, você fala, putz, por que a Absolute, né, que já estava super penetrada em todos os grandes distribuidores, BTG, XP, Itaú, Bradesco, Santander, imagino que Banco do Brasil, olhando de fora, né, pensamento de primeiro nível, puxa, por que a Absolute fez essa operação vendendo um pedaço do BTG, né? Ele não precisa de ajuda na área comercial, ele não precisa de, eventualmente, ajuda financeira para reter time, e a nossa conversa foi mais ou menos sobre isso. Você falou, Samuel, pergunta, seu jeitão, né? Fala, o que você quer saber? O que eu não puder falar, eu não vou falar, o que eu puder, eu falo. Então, eu queria trazer um pouquinho dessa conversa que a gente teve lá há 3 anos atrás, para cá, para hoje, né? E a pergunta direta aqui é: qual foi o racional de vocês terem feito essa parceria barra associação aí com o BTG? Acho que o racional foi o racional de, né, na época estava muito essa questão de instituições, os distribuidores comprando participação em gestoras, né? Acho que é algum movimento de defesa no sentido de, pô, se todo mundo é vendido para alguém e a gente sobra, qual vai ser o resultado para quem ficar de fora, né? Então, algum movimento de defesa, obviamente o BTG é uma instituição que a gente admira. E não dá para dizer que foi ruim, né? De lá para cá, como você disse, a gente saiu Triplicaram, mais do que a gente triplicaram. mais que triplicou de tamanho. Eu sempre digo que, né, se o tamanho que você está pode mudar. Não, acho que não é isso que avalia a qualidade de uma gestora, né? Eu acho que o importante é a gente tentar fazer bem feito o dinheiro, né? O AUM, né? Os ativos sob gestão, eles são consequência do trabalho. Mas, obviamente, a gente está sujeito às variações de mercado, né? Então, por exemplo, né, a parceria, né, ajudou a gente montar a área de crédito. Né? Eu não sei se teria. Você nunca vai ter o contrafactual, né? Mas eu gosto de acreditar que a nossa parceria, a nossa sociedade ajudou que a gente
construísse a área de crédito que a gente tem hoje, que é uma área, como você mencionou, super relevante para a Absolute, né? Então, é, pensando na frente, pensando muitos anos na frente, pensando em atingir outro patamar de tamanho, de nível de produtos, né? Tentando. É sempre muito difícil, porque as coisas vão mudando, né? Mas acho que é sempre bom estar perto de gente boa, e os nossos clientes sempre foram muito parceiros, né? Acho que a gente tem uma relação muito boa com todos os nossos clientes, né? Uma relação que a gente foi construindo ao longo dos anos. E eu diria que talvez esse seja o nosso maior ativo, né? É a relação que foi construída com os clientes, né? A confiança que os clientes têm na gente e a confiança também que a gente tem nos nossos clientes, né? Então isso, eu diria que para qualquer gestora esse é o maior ativo, e acho que a gente tem esse ativo muito bem construído, né? Legal. Muito bem sedimentado. Sim. Aí, acho que parte super importante disso daí também, né? Mandar um abraço para ele aqui, do Thiago Santana, que é o CEO lá, sócio fundador com você, que cuida dessa parte de relação com investidores, dentre outras coisas, né? Ele toca tudo ex-gestão, né? Sim, sim. Boa, Thiago, sócio fundador, a pessoa super, super importante no time também. legal. Falando de time, a gente já teve outros gestores de multimercados aqui que tem uma estrutura um pouco parecida com vocês, no sentido de ter vários tomadores de risco sêniores, né? Vocês têm lá na Absolute hoje, nos fundos multimercados, 12 tomadores de risco. Você e mais 11, né? Mais ou menos isso, correto? Isso, exatamente. Ah, como que, assim, esses tomadores de risco, o teu trabalho como CIO, né, o diretor de investimentos, ele tem alguma semelhança com o trabalho que eu costumava ter, que o Silvio Castro, que estava aqui com a gente no último episódio, no penúltimo episódio, tem também, junto com o time dele, de selecionar gestores, selecionar tomadores de risco, avaliar esses caras. Então, a primeira pergunta para você aqui é: como você consegue avaliar quando um gestor perdeu a mão, se tornou ineficiente, assim? Me fala o teu modelo mental, ou o modelo mental da Absolute, né? Depois de 12, 13 anos aí de empresa, e você com quase 30 anos de mercado, tem ali 2 elementos chave que você fala, perdeu isso daqui, historicamente, empiricamente, eu vi que é muito difícil de voltar, então é melhor desligar logo do que continuar. Como você avalia se um gestor perdeu a mão ou se ele está numa fase ruim? Acho que não tem uma regra, né? Porque no final a gente está lidando com indivíduos, né? Uhum. Então, é um trabalho, quase que um trabalho de cenário, assim, né? E, de novo, não sou só eu, a gente tem um grupo, né? Tem um comitê que discute esse tipo de coisa. Mas, cara, é muito caso a caso, tem a parte de dados, tem a quantitativa, tem a área qualitativa, é como você disse, é muito parecido com o trabalho que vocês fazem, não só, né, na manutenção, mas também como Trazer. na aquisição de Sim. pessoas, né? Então você busca um certo perfil, né? Você busca alguém que você enxerga que tem uma cultura parecida com você. Então acho que é muito parecido com o trabalho que você fez, né? E que os alocadores fazem. E imagino que também seja meio caso a caso, não tem uma fórmula, não tem claro que a performance. Uma bandeira vermelha ali, tirando a performance, né? Porque o desafio é justamente esse, porque se a gente for só pela performance, em tese em tese é fácil, não quer dizer que é o melhor, tá? Em tese é fácil de tomar a decisão, não quer dizer que é a decisão mais certeira. Poxa, qualquer um pode estabelecer um horizonte. Ó, se ficou 2 anos abaixo do benchmark, eu vou lá e resgato. Poderia ser. Não necessariamente a melhor decisão. Então, se fosse só pelo quantitativo, você poderia estipular uma janela de observação, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, seja lá o que for. Poxa, foi mal nesse período, vou lá e resgato. Ponto. Não é necessariamente a maneira mais inteligente. Tem 1 ou 2 pontos assim que você fala, bandeira vermelha. Assim, historicamente, quando aconteceu isso... Você está me apertando para eu falar um. Eu vou dizer assim, a pessoa quer ou não quer? Se a pessoa... Se ela vai com gás. Se você chegar à conclusão que a pessoa não quer, aí não tem jeito, pode ser o melhor cara do mundo. Se ele não quiser, O não quiser tá desmotivado, não tá trabalhando com a mesma intensidade que costumava trabalhar, coisa do gênero. Boa. Boa. Nesse assunto ainda de time,
esses 11 outros gestores, eles têm independência na tomada de decisão dentro dos mandatos deles, né? Uhum. Já teve alguma situação em que a maioria ou um ou outro gestor estava com uma posição completamente oposta ao que você acreditava? Sim ou não? E eu imagino que sim, mas quando acontece isso, eu queria entender como que é o processo lá dentro. Você tenta convencer o gestor a mudar a posição, ou você respeita e consegue conviver com essa posição que é totalmente diferente da tua, mas intensifica o debate ali? Como que nesses momentos em que você discorda veementemente de um mercado, de uma estratégia, no mesmo horizonte de investimentos? Porque às vezes o horizonte de investimentos muda, mas na mesma janela temporal. Da maneira com que a gente é estruturado, né, a gente estimula muito debate, né? Então Uhum. a gente não busca uma descorrelação pela não conversa, né? Então a gente tem até nas avaliações a gente valoriza isso, né? Então não é só eu discordando de alguém, alguém pode discordar de mim. Perfeito? E sempre que isso acontece, os debates acabam intensificando. E acho que no final, assim, acho que a grande, né, olhando o que aconteceu historicamente, é que quando existe uma divergência muito grande de pensamento, entre pessoas se a pessoa está no time, são pessoas que a gente, opiniões e pessoas que são respeitadas, acaba fazendo menor, acaba fazendo mais via opcionalidade, para você justamente limitar o drawdown. Isso não é uma regra, mas eu acho que é o que acaba acontecendo inconscientemente dentro dos gestores, né? Uhum. Então acontece, é claro que você discordar não é que você está tá dizendo que aquela ideia é ruim. Talvez a atribuição de pesos, né, para cada informação está sendo diferente. Vamos aguardar uma próxima informação para ver se dá mais alguma indicação de quem está com a visão prospectiva melhor. Então, é debate, cara, é debate. Ninguém é dono da verdade, ninguém acerta 100% das vezes. E eu acho que o que faz o negócio ser bom, o resultado final ser bom, é o debate e, de novo, né? Errou, não tem problema, a gente erra bastante. Uhum. É saber deixar para trás, aprender com o erro, obviamente, mas olhar e falar, pô, vamos acertar na próxima, né? E vamos ganhar mais dinheiro na próxima. Mas assim, é normal. Eu vejo isso como uma coisa normal e não tem esse negócio, eu vou setar no meu book, cada um tem o seu limite, tem os seus stops. É mais a questão de convencimento mesmo, que é o que me preocupa mais. No limite, a pessoa vai ficar com a posição que você não acredita. Sim, E às vezes ela vai estar certa, às vezes você vai estar errado, sim. né? E vice-versa. Às vezes eu vou estar certo também. Sim, sim, e vice-versa. Boa. Se você falou um pouco de cultura aqui, né? Você falou um dos aspectos da cultura que é colaboração, né? Uma cultura colaborativa, muita troca de ideia. Como que você definiria de maneira um pouquinho mais ampla, ou com mais elementos, com mais exemplos, da cultura da Absolute? O que é essa cultura? O que você olha nas pessoas para trazer ou para tornar mais sócio? Se tivesse que elencar 2 ou 3, você já elencou um ponto aqui que é a cultura colaborativa. Tem alguma outra coisa que é muito forte, muito sobressalente na cultura de vocês? Samuel, ter uma visão de longo prazo. Então, até na própria seleção, né, eu mencionei trazer pessoas, né? A gente, na hora de trazer a pessoa, a gente busca trazer pessoas que têm uma visão de longo prazo. É uma visão de que quer ser sócio. Pô, em geral, a gente tenta achar, pô, esse cara que a gente está conversando, aqui ele está enxergando a Absolute como o último trabalho da vida dele, que ele vai ficar aqui para sempre, né, entre aspas. Esse é o ideal, né? Isso é o que a gente busca. É difícil achar, dificulta o trabalho, mas, por outro lado, tem muitas vantagens, né? Então, a pessoa já entra, né, com alguma similaridade de pensamento que Uhum. ajuda, né, a absorver a cultura da empresa, ajuda você a ter um turnover muito baixo, a gente tem um turnover muito baixo, e a gente, de fato, tem uma oscilação tanto de risco, uma oscilação de sociedade,
A gente se força a fazer isso, porque eu acho que é isso que vai sustentar a empresa no final, né? Vai dar perenidade para a empresa, né? Porque, no fundo, a gente como gestora, todo mundo que está lá como passageiro. Né? Nós nos enxergamos como passageiro. A Absolute não é o Fabiano, a Absolute não é o Thiago, a Absolute não é ninguém que está lá. Né? A Absolute é todo mundo, é o conjunto. Né? Então, é fazer isso, trazer pessoas que pensem assim e trazer pessoas que valorizem estar lá também. Né? Eu, né, posso falar por mim, e eu sempre que posso falo isso. Eu acho que o Fabiano é melhor estando na Absolute do que fora da Absolute. Para mim, isso tem um valor muito grande. Eu não acho que eu teria a mesma performance que eu tenho, que eu tive, se eu tivesse fora. Assim como eu gosto de acreditar que as pessoas que estão lá só têm a performance que têm. Claro, tem méritos individuais, né? Não é que não iriam bem, mas vão melhor porque estão lá. Então, se as pessoas acreditam nisso, a gente forma um grupo. Né? E você acreditando nesse grupo, você vai querer ajudar esse grupo. Você é parte do grupo. Então, quem está lá é parte do grupo. Uhum. Então, a gente se ajuda, a gente tá lá, a gente quer fazer o negócio dar certo. As pessoas que estão começando enxergam o caminho de quem está lá há mais tempo, que não necessariamente é fundador, e veem que existe um caminho. Né? Então, acho que tudo isso se retroalimenta para que o negócio, a gestora se perpetue ao longo do tempo. Cara, e tem muito espaço, muita coisa que pode ser feita ao longo do caminho. Então, assim, tem muito espaço. Acho que o fato de ser... a gente tem um time de 60 e poucas pessoas, 64, se eu não me engano. Também mostra que as oportunidades estão lá. Não é tanta gente assim. Né? Por outro lado, é gente muito sênior. Então, isso também ajuda você ter um turnover mais baixo. Uhum. E o fato de você ter um turnover mais baixo ajuda que a cultura fique cada vez mais forte. Boa, boa. Vocês começaram lá em 2013 com 9 pessoas. Eu estava vendo, o site de vocês é bem legal, que tem a evolução dos ativos sob gestão e, em paralelo, tem a quantidade de pessoas. O tamanho que vocês conseguiram chegar com a quantidade relativamente enxuta de pessoas. A gente vê algumas gestoras, sei lá, às vezes com metade do tamanho de vocês, ou até menos, com o mesmo número de pessoas. Tem, sei lá, algumas que me vêm à cabeça aqui, que tem 25% do que vocês têm sob gestão e tem tanto ou mais pessoas, né? Vocês conseguiram crescer com um time muito enxuto. Mas o time é muito sênior, né? Então, essa é a pergunta. Qual é a fórmula para você conseguir crescer, manter, né? Porque eu anotei um número aqui que quando vocês bateram um bi, vocês tinham 14 pessoas. Que, pô, já era um tamanho, na época, bom. E vocês foram crescendo assim de maneira bem com headcount bem rigorosamente contado ali, né? Qual você estava começando a responder? Qual que é o segredo para conseguir manter a estrutura relativamente enxuta, dado o tamanho de vocês, com 3 ou 4 grandes áreas diferentes, né? Arbitragem, macro, equities e crédito. Cara, senioridade, essa ajuda entre áreas também faz com que você consiga ter menos pessoas. Cara, e tecnologia, muita tecnologia. Perfeito. Então, eu diria que é isso. Acho que funciona bem. Assim, a gente não sente necessidade de mais gente. Então, eu não sei, é desde a origem, né? Então, acho que é um pouco cultural nosso também. Acho que nessas coisas não tem certo e errado, né? Uhum. É o que funciona para cada um. Então, para a gente funciona bem assim. É mais fácil a comunicação, menos gente, menos intermediários. Não sei, acho que é cultural. E manter a cultura numa equipe de, 14 pessoas, né? Fazer uma analogia musical aqui, é uma bandinha de jazz. Um grupo de 64 pessoas é uma orquestra. Como que você tem conseguido, você e os outros sócios principais, manter essa cultura na Absolute? Não, acho que é isso, com o tempo, né? Todo mundo vai absorvendo a cultura, né? Então, Tem que os meus sócios, todo mundo tem essa cultura e responsável. essa responsabilidade de transmitir para quem entra para a equipe, né? Essa cultura. Então, não é uma coisa minha ou é uma coisa nossa, né? A gente já Uhum. está junto há muito tempo e então é uma coisa de grupo, né? Então
não muda muito, né? Porque no final, provavelmente, cada um ali, cada pessoa mais sênior de cada área tem ali também 5, 10 pessoas embaixo, que é responsável por meio que criar ou trazer para dentro dessa cultura. Fabiano, pegando aqui, tentando pegar um aprendizado de vocês, né? Vocês têm uma característica muito, muito bacana dentro da estrutura dos fundos principais, os multimercados macro, que é um controle quase que obsessivo, frenético, compulsivo por perda. E não é só no discurso, é na prática, né? Com 12 anos de histórico aí do Absolute Vertex, não sei se está dando 13 daqui a pouco, o histórico de perdas de vocês foi muito, muito, muito controlado, versus o que vocês entregam de retorno, versus a volatilidade do fundo. E não é que vocês tiveram uma janela de 3, 4 anos, 12 anos. O que de ensinamento, se você pudesse transmitir isso para algum parente teu, para algum amigo teu, Parente. não, assim, tio, primo, cunhado, o que é filosofia de investimentos, que ela é, entre aspas, transmissível, né? Dá para passar para frente em termos de mindset, de cabeça, para você minimizar as perdas, mas não sair do jogo. Porque é muito fácil, por exemplo, falar assim, trabalho com stop loss. Legal, stop loss, né? O papel começou a cair lá, uma ação ou uma posição caiu 10%, zero. Mas, legal, mas quando você volta... se você pudesse transmitir isso para um grupo de estudantes, universitários ou parente, como que você empacotaria essa filosofia de vocês de conseguir limitar muito bem as perdas? Difícil empacotar. Eu acho que, de novo, cada um tem uma maneira de fazer as coisas, né? Assim, eu não recomendaria que ninguém seguisse a maneira do outro. Cada um tem que entender, né, o que é o seu horizonte, o que é o teu nível de estômago para aguentar perdas, né? E aí cada um vai ter o seu. Eu acho que o mais importante é você, após descobrir uma maneira onde você consegue ganhar dinheiro, onde você consegue identificar as assimetrias, onde você consegue entregar um bom resultado, você seguir essa maneira. Você não pode se adaptar de forma recorrente a novas situações. Então, eu acho que é aprender uma maneira, de novo, cada um tem a sua, e respeitar essa maneira e seguir essa maneira e não ficar tentando mudar a sua maneira à medida que os fatos vão acontecendo, né? Mas é difícil, eu não recomendo ninguém a fazer o que a gente faz, né? Mas a pergunta foi mais nos investimentos pessoais mesmo, assim, poxa... Não, mais difícil ainda, né? Porque quando a gente tem um nível de custo para executar as coisas, executar stop, sair de uma posição, voltar na outra, spread na hora de executar opcionalidade, que uma pessoa física nunca vai ter. Perfeito. Então, assim, dificulta muito mais. Assim, o mundo para as pessoas físicas é muito mais difícil do que para a gente, né? Porque não estão 100% focadas nisso daí, né? Não estão 100% focadas, o custo é outro, o nível de Acesso à acesso à informação é outro, apesar de que tem facilitado bem, né? Assim, acho que até voltando na sua outra pergunta, né, a questão da quantidade de pessoas, hoje a informação é muito disponível, né? Uhum. Então você tendo programação, você tendo capacidade de processamento, de buscar essa informação, sabendo onde buscar, não importa se você está no Japão ou em São Paulo se você tiver uma conexão de internet, você consegue ir lá buscar o dado onde você quer, né? Então os dados estão muito disponíveis. Nesse aspecto melhorou muito para qualquer tipo de indivíduo. Mas acho que em outras coisas ainda é muito, muito difícil. Então, né, eu, eu sou um defensor, eu tenho os meus interesses, mas obviamente eu acho que você investir via um fundo, você entregar essa responsabilidade para um profissional para fazer o trabalho por você, tem muitas vantagens, né? Além de se você está entregando para alguém que está dedicado, né, você está entregando para alguém que tem custos mais baixos, que tem capacidade de sair, entrar em posição de uma forma muito mais ágil do que um indivíduo, né? Então eu realmente acho fundos, né? Tem toda uma discussão de qual fundo, né? Tem N fundos no mercado, aí tem o pessoal de seleção de fundos que pode ajudar, mas eu realmente acredito que você
fazer o teu asset allocation via fundos é uma vantagem muito grande. Boa. Você começou lá em 2013 com 9 pessoas, você e mais 8. Focado em multimercados, né? Desde o início, o fundo de arbitragem, né? O fundo de arbitragem, que era o Absolute Alpha, e o Absolute Hedge, nem tinha o Vertex, né? Que era um multimercado de volatilidade mais baixa. Mas com 9 pessoas. Avança aí o filme, 12 anos à frente. Eu sei que, eu vou tomar cuidado com essa pergunta aqui para não parecer que é uma propaganda ou uma mensagem contra gestoras que estão começando, né? Você é um cara, acho que bem centrado, não é um cara comercial aqui, mas assim, aqui o propósito não é você eventualmente falar mal do tipo de estrutura XYZ, mas a Absolute, se ela fosse começar hoje, em 2025, com 9 pessoas, fazendo estratégia de multimercado macro, você acha que com o nível de acesso à informação, com o custo de tecnologia, com a competição do mercado, você acredita que vocês conseguiriam sobreviver ao mercado hoje, com uma estrutura de 9 ou 10 pessoas? Acho que conseguiria. Eu acho que mesmo em 2013, quando a gente começou, não era fácil. Não foi Mas fácil. piorou bem em termos de competição, né? De custos. 2014, né, foi um período mais ou menos parecido com o que a gente está vivendo agora, né? Uhum. De, Inverno ali. de performance ruim dos Isso. fundos, o dinheiro saindo de fundos. Então, assim, difícil sempre foi, mas acho que agora está mais difícil, né? É possível? Claro que é possível. Acho que se você tiver um diferencial, se você tiver uma boa equipe, é possível. Mas, assim, por outro lado, a competição é muito melhor do que era Isso. na época. Né? Já tinham boas gestoras na época, mas acho que hoje as gestoras, mesmo as que já eram boas lá, hoje elas são melhores do que elas eram lá. Então, a competição é mais difícil, mas é possível, assim. Eu acho que dá para fazer, é difícil. Acho que a gente passou por um momento onde pareceu muito fácil. Eu nunca achei que fosse fácil, eu sempre achei que fosse difícil, mas é possível. Acho que tendo uma equipe, né? Acho que é até mais difícil você juntar a equipe hoje em dia. Perfeito. Mas se você conseguir juntar uma equipe que seja de 12 pessoas, acho que é possível, mas era difícil e hoje é mais difícil. Pessoas, indo aqui para Desculpa, Samuel, te interromper, até me veio na cabeça, até acho que é mais difícil porque hoje você tem muitos modelos onde você consegue, de certa forma, empreender dentro de uma estrutura dentro de grande. uma estrutura que já existe. Então, na hora de você jogar lá e ver as assimetrias, acho que talvez a decisão hoje seja, vamos me juntar a uma gestora X ou Y. Até uma boa pergunta, nunca pensei a respeito se Você nasceria solo se eu nasce, hoje? se eu tivesse hoje se eu nasceria solo ou se eu me juntaria a uma estrutura das que já existem hoje. Difícil de dizer, né? Próximo programa eu te respondo, não sei, preciso pensar melhor. E isso está, na verdade, se popularizando bastante no mundo, né? Que são os tais dos pods, que são estruturas de gestoras, né? Principalmente americanas, que subcontratam, até mesmo fora da casa delas, times de gestão. E você pode sentar dentro do escritório deles ou não. E você tem lá autonomia. É como se fossem os seus 11 traders ou 11 portfolio managers fora da estrutura da Sim, mas não é Absolute. só no pod, né? Eu acho que dentro das gestoras, eu acho que hoje, né, A capital é mais ou menos assim. há 13 anos atrás, as gestoras eram muito mais focadas no indivíduo. Sim. Hoje, a gente já conversou longamente aqui no programa sobre isso, elas são muito mais focadas na própria gestora, sem ter uma grande estrela. O Fabiano não é a estrela da Absolute. O meu risco só cai na Absolute. Você está compartilhando com outros tomadores de risco. Exatamente. Então, e lá a gente não é necessariamente um modelo de pod, né? A gente tem riscos divididos, mas não é.
necessariamente um modelo de pod. Então, acho que tem muitas opções, assim, que acho que tem uma variedade, né? Seja o pod, seja um modelo mais parecido com o nosso, seja no multimesas da vida, né? Os bancos estão fazendo esse modelo também. Então, tem muito mais opção do que existia lá atrás. Então, isso também dificulta, né? Para você tomar a decisão, para você conseguir juntar a equipe. É uma situação muito diferente do que era há 12, 13 anos atrás, quando a gente montou a Absolute. E eu ia falar de pessoas, né? Que é justamente o que você falou, equipe, pessoas, juntar pessoas. Justamente por conta do crescimento desses pods e por conta do crescimento das gestoras locais e do amadurecimento da indústria, lá em 2013, se a gente fosse listar gestoras que tinham 10 anos de histórico, ou seja, que haviam começado ali em 2002, 2003, você tinha muito poucas, muito poucas. Hoje, você tem já muito mais gestoras com 10 anos, né? As que começaram em 2011, 12, 13 ou anteriormente. O que leva a uma competição por talentos muito maior, principalmente os gestores. Né? Os gestores brasileiros, né? os tomadores de riscos, os portfolio managers, eles têm sido disputados não só entre as legacies Capitalos, Absolutes, Ibiunas, Verdes, SPX aqui do Brasil, né? E outras, Itaús e por aí vai, BTG, mas têm sido disputados com esses pods, né? Com esses multi-estratégia lá de fora. Eu estava com uma gestora local aqui, super relevante, essa semana, e eles estavam me falando isso, que, poxa, a gente está perdendo um ou outro tomador de risco para casas, assim, sensacionais lá de fora. Então a competição, ela aumentou e ela está meio que globalizada. O que vocês, na Absolute, conseguem mostrar, oferecer para atrair e reter gestores, de maneira prática? Tem ali uma ou duas coisas que você elencaria? Eu colocaria uma diferença para o outro lado, né? Que há 15 anos atrás você tinha uma competição com tesouraria, né? De bancos. Hoje as tesourarias de banco são outra coisa, né? Mas eram poucas tesourarias. Você tinha 5, 6 no mas Brasil? hoje você tem nenhuma. Eu não sei se... Talvez Perfeito. Não é um o mercado... BTG é uma superativa, né? Não é um mercado que eu conheça bem, mas é bem menor, né? É outro tipo, né? A regulação mudou. Perfeito. Principalmente nos bancos estrangeiros, mudou muito essa possibilidade de tomada de risco proprietário, né, dos bancos. Cara, assim, o que a gente oferece é o que eu já disse, né? Assim, acho que é um grupo, é você poder fazer parte desse grupo, poder fazer parte desse debate. A gente não é um modelo de pod. E com regras relativamente claras de como você caminha ao longo do tempo, se você performar bem, de remuneração, de sociedade. E eu acho que a atração é isso, né? Você acaba atraindo pessoas que querem não mais um trabalho, o cara que quer empreender junto com você, né? E eu acho que isso é uma característica, acho que, não sei se única nossa, mas é uma característica que a gente tem que eu acho que é muito atrativa para quem tem esse tipo de cabeça, né? Então, o nosso grupo é muito de gente assim. E talvez essa migração, saio daqui, vou para lá, vou para uma gestora, é menos o perfil que a gente busca, né? Então, a gente se sente um pouco fora desse mundo, dessa competição que você citou aí. Boa. Posso estar enganado, mas eu espero que não. Eu queria ouvir sua avaliação, né? A tua avaliação. Absolute 2030, outubro de 2030, daqui 5 anos. Como que você e os seus outros sócios do comitê executivo, enfim, você não como representante deles, mas a tua avaliação, como que você enxerga a Absolute daqui 5 anos? Em termos de áreas, em termos de pessoas? Em termos de áreas, difícil dizer, acho que depende muito de achar as pessoas, né? Mas existe apetite, por exemplo... A gente faz um pouco ao contrário, assim, não é que queremos montar... Imobiliário. Essa área X, vamos montar, a gente começa a montar a área e vai atrás da pessoa. É muito mais, vamos conversar sempre com pessoas, achando a pessoa certa, a gente vai montar a área, né? Tá. É um caminho um pouco inverso. Cara, é a tentativa constante de melhorar. Então, eu espero que em 2030 a Absolute seja uma empresa melhor do que ela é hoje.
Imagino que muita gente tenha crescido lá dentro da organização, outras pessoas tenham entrado, outras pessoas tenham saído, e que esse é o caminho natural, né? Mas você vê espaço para ter novas áreas, por exemplo? Cara, espaço tem, Se né? achar as pessoas que batam com vocês. achando as pessoas, a gente achando que é um mercado que a gente que dentro da nosso grupo, né, que vai agregar conhecimento e que de preferência que o nosso conhecimento atual ajude essa área, eu acho que faz sentido. Uhum. Se for algo muito diferente, mais difícil. Não digo que não, mas acho que da maneira com que a gente pensa é mais difícil. Mas eu vejo isso mais como consequência do que uma busca. Uhum. Boa. Bom, Fabiano, obrigado. Obrigado Mais vocês, essa. obrigado pelo convite. O último papo tinha sido lá em 2021, eu acho, eu não lembro direito, a data 2020, 5 anos. Então, obrigado mais uma vez pelo bate-papo, sempre uma lição falar contigo. Imagina. E, pessoal, obrigado pela audiência, se inscrevam aí no canal do Market Makers, ative aí o sininho para receber as notificações de novos episódios e nos vemos na próxima. Abraço.